Amém, igreja? A paz. Confesso para vocês que eu estou um pouco nervoso, mas que o Espírito Santo faça aquilo que ele tem que fazer e que seu coração esteja aberto para ouvir. Obrigado, meu irmão. Para ouvir, chique, né? Pastor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor vai entregar para nós. E aquilo que o Senhor entregou para mim foi um desafio. Para quem não me conhece, rapidinho, eu cresci na igreja, né, desde pequeno, e por muito tempo caminhei ali num lugar, num ambiente não tão saudável, né, mas glória a Deus, o Senhor me guardou, o Senhor me fez crescer ali e tinha um propósito, né? Então o Senhor não desperdiça nada, Ele aproveita sempre algo de bom, né? Então, quando o pastor Daniel me mandou mensagem no domingo passado, e aí de pronto eu falei, não, amém, né, levo sim, um dia, né, um dia, aí ele, tá bom, domingo que vem, e aí, vamos orar por isso, eu falei, vamos orar então, e aí para mim foi um desafio muito grande, porque, inclusive, eu, preparando essa palavra, né, pedindo ao Senhor que me falasse ao meu coração, e o Senhor já estava falando ao meu coração, e durante esse percurso, esse tempo, né, que eu fui ouvindo do Senhor, entendendo que o Senhor queria para mim, em primeiro lugar. E aí no domingo passado eu não consegui estar aqui no culto, eu tive um compromisso, uma prova, né, muito importante. E aí eu falei, vou ouvir a palavra do pastor no trajeto, né, até chegar, e aí acabou que não deu tempo. E aí eu, na segunda-feira, orando, Senhor, será que eu vou levar uma palavra mesmo? Será que é isso mesmo? Só que aí, ao mesmo tempo, eu já estava meio que habituado, acostumado, né? Porque foi um confronto muito grande. Confesso aqui para os irmãos, inclusive parafraseando aí algumas palavras que o pastor Dani trouxe no domingo passado e tem trazido para a igreja, para nós, né? Que o Senhor tem trazido para nós através do pastor Dani nesses últimos tempos, sobre conhecer o Senhor e prosseguir nesse lugar de conhecer o Senhor. É como se eu tivesse me convertido mesmo, conhecendo o Senhor agora. E aí, na quarta-feira passada, foi no discipulado que nós tivemos aqui, parece que foi uma quarta-feira de confissão, né? Porque geralmente na quarta-feira os meus amigos estão aqui, a gente está aqui, depois termina, a gente fica dando risada e tal, e aí um desses meus amigos não veio, e aí parece que foi propósito de Deus, assim, mesmo para eu ter um tempo só com o pastor e me confessar ali, né? E aquilo foi vergonhoso, e aí o pastor até falou no domingo passado, que eu assisti depois, ele falou assim, que quando a gente confessa, traz vergonha para nós, né? E a gente não quer repetir aquele erro, mas é bom confessar. E aí foi uma quarta-feira que o Senhor me pegou, eu estava aqui com o pastor desde ali, foi bem devagarzinho, chegou na porta, continuou, tinha mais ainda para confessar, e glória a Deus por isso, né? E aí eu falei para o pastor, ora para saber se é isso que o Senhor quer mesmo, né? E aí eu, muito nervoso, porque eu acostumado com isso, né? Eu tenho aqui a honra de ter com a gente uma família, que é uma mãe para mim, e o seu esposo, que me acompanha desde que eu tinha 6 meses, eu acho, não é brincadeira. A Amanda e o Cacá, que me conhecem há muitos anos, e sabe que eu já estava acostumado a estar ali numa igreja, numa plataforma e tal, só que quando eu era convidado para esse momento, eu geralmente ia ali no YouTube, né, e começava a caçar vídeos, palavras, e não sei o que tem, gostei desse assunto aqui, vou pegar, aí procurava outro dia, gostei desse, vou emendar, né, e assim eu ia fazendo. E aí subia no púlpito e, nossa, né, glória a Deus. Só que não era aquilo que o Senhor tinha falado para mim. Não era aquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração para eu viver, né? E aí, quando eu entendi isso, que foi há um pouco mais de 21 dias, quando num domingo comum, assim como esse, nós estávamos aqui no culto, e o pastor Dani trouxe para nós um propósito de jejum de 21 dias. Foi ali que eu comecei a conhecer o Senhor. E eu achava que eu conhecia, né? E a gente conhece o Senhor, ouve falar, só que conhecer o Senhor é muito mais além do que ouvir, do que vir na igreja. E eu ia na igreja, gente, todo domingo, toda segunda, toda terça a gente estava no Parque Dalva evangelizando, né? E toda quarta a gente estava no discipulado, toda quinta a gente estava não sei na onde, toda sexta não sei na onde. Mas de fato conhecer o Senhor é algo muito mais profundo. E aí, nesse período de jejum, eu me peguei assim, num domingo, assim, eu comecei aquela palavra entrar no meu coração, e eu falei, meu Deus do céu. E aí eu não lembrava, de verdade, confessando para os irmãos, qual foi a última vez que eu jejuei na minha vida. E eu falei, meu Deus, eu não conheço o Senhor. E aí para mim foi um preço. Para mim foi um preço alto. Nos primeiros dias, a Juliana que trabalha comigo, ela via que no escritório eu estava quase passando mal, desmaiando. Eu falei, não, Senhor, eu vou fazer, eu vou cumprir.
Ele no escritório sempre compra bolo, compra isso, compra não sei naquilo, né? Falei, não, eu vou permanecer nesse lugar. E foram os 21 dias, glória a Deus, que eu mergulhei assim, inclusive na palavra. E eu falava, a gente é acostumado a fazer um devocional e pegar um livro e ler e abrir, e glória a Deus, e orar, né? E aí eu descobri que até a oração eu não sabia fazer. E aí no discipulado, eu falei, o pastor ministrando ali para mim, eu falei, mas não é assim que ora, pastor? E é muito mais profundo, o relacionamento é muito mais além. E hoje, o pastor, até mesclei aqui algumas coisas do que o pastor Dani trouxe na semana passada. Na verdade, antes disso, há um tempo atrás, o pastor Dani havia trazido para nós aqui, o Senhor trouxe para nós, Ezequiel 22:30, alguém lembra? Ezequiel 22:30, rapidinho, antes da gente prosseguir, deixa eu abrir aqui para a gente ler. Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas eu não encontrei ninguém. O Senhor procurou um homem para reconstruir, para se colocar na brecha, para não destruir o povo, mas Ele não encontrou. E aí aquilo queimou no meu coração, eu falei, não, Senhor, eis-me aqui, né? E aí dali em diante, daquele período de jejum em diante, eu comecei a realmente buscar o Senhor para mim, né? E aí quando o pastor Dani falou, você leva uma palavra, eu falei, não, mas eu ainda não estou nesse nível ainda, peraí, né? E aí eu fui orar ao Senhor, eu falei, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Porque eu não quero ver algum vídeo, eu não quero assistir vídeos do pastor Dani há muitos anos atrás que ninguém vai lembrar e eu vou trazer essa palavra. Não, eu quero que o Senhor fale, se for a tua vontade. E aí meu irmão, na hora o Espírito Santo falou assim, a Bíblia está do teu lado, a palavra está aí. E aí eu comecei a mergulhar naquilo que eu já estava lendo, aí voltava e começava. E aí, meu irmão, foi o que Deus colocou no meu coração e o que Deus tem ministrado na igreja. E eu quero trazer para nós nessa manhã uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32. E eu titulei mesmo essa palavra como Conhecendo o Coração de Deus. E durante a semana, né, na terça-feira que eu fiquei ali vendo sobre isso, e o Senhor ministrando no meu coração sobre isso, eu comecei a escrever um monte de coisa. E aí, quando foi quarta-feira, vim no discipulado, e comentei ali com o pastor Dani. Quando foi um pouquinho mais para frente, eu falei, eu vou ouvir a palavra que o pastor ministrou no domingo, né, no domingo passado. Quem estava aqui no domingo passado? Amém? E o pastor Dani trouxe para nós no domingo passado, Oséias 6:3. E aí eu assisti ali naquela madrugada, acho que foi na sexta-feira, eu não tinha visto ainda, eu fiquei com medo, sabe? Eu falei, não vou assistir, porque vai que não está de encontro, vai mais a palavra do Senhor. Aí eu fui assistir, e aí eu comecei a assistir aquilo, Oséias 6:3, que diz, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí o pastor Dani começou a trazer sobre a vida de Moisés, sobre conhecer Deus, sobre o período de jejum, foi o período em que a gente entregou o nosso jejum. E aí eu falando, meu Deus do céu, ele está falando a mesma coisa que eu vou falar no domingo, meu Deus do céu. Quase a mesma coisa, só que... Aí eu fiquei, não, Jesus... E aí o meu coração começou a ser tomado por uma preocupação. E aí no mesmo momento eu fui orar, eu falei, não, Senhor, eu quero que o Senhor seja a palavra, né, do Senhor. E aí, meu amado, o Espírito Santo trouxe no meu coração que a palavra dele é a mesma, só muda o mensageiro. E aí o Senhor colocou no meu coração que Ele quer que nós conheçamos o coração dEle. E não satisfeito com uma palavra que foi dita para a igreja na semana passada, Ele quer trazer algo para nós hoje. Porque talvez alguém não foi alcançado, talvez alguém não conseguiu abrir ainda o coração para isso. E não satisfeito, se o Senhor não conseguir, ainda na semana que vem vai permanecer, porque é o desejo do Senhor que nós conheçamos o coração dEle. E prossigamos nisso, em conhecer o coração de Deus. E aí eu quero ler com vocês, antes de começarmos aqui. Inclusive, quando ele falou da mulher samaritana, eu não tinha percebido isso, né? Falei, meu Deus, nós somos a mulher samaritana, né? Problemática, cheia de confusão, de não sei o quê. E aí, meu amado, o Senhor transforma, porque é uma das coisas que eu quero ministrar, trazer aqui. E aí eu falei, Senhor, eu não quero ir pregar, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, queimando no meu coração, para que a igreja do Senhor saia com uma visão só, com um único propósito. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Então, só para que possamos entender, em Êxodo 32 é quando o povo, quem quiser abrir, pode abrir sua Bíblia em Êxodo.
capítulo 32. E aí, só voltando mais uma vez rapidinho, se porventura, se por acaso, o pastor Daniel, né, falou isso na semana passada. Irmão, se eu tiver equivocado em alguma coisa, depois vocês têm liberdade para me procurar, para me corrigir. Então, quem sou eu, né, irmão? Se eu estiver por acaso equivocado em alguma coisa aqui que eu escrevi e alguém discordar ou não, né, bem assim, eu estou à disposição para juntos a gente procurar o pastor Daniel e aprender junto com ele. Amém? Então, só para vocês entenderem, né, naquela época, quando o povo estava ali caminhando com Moisés, e Moisés era um sacerdote, né? Moisés tinha acesso direto ali com Deus, com o Senhor, ele era amigo de Deus, ele caminhava com o Senhor, ele via Deus face a face, né? E ele ia diante do Senhor para pedir, clamar pelo povo, né? Pedir, suplicar pelo povo. E o pessoal, um pouco antes, né, a Bíblia fala que o Senhor fala assim: vocês são minha propriedade, eu tirei vocês desse lugar para que vocês sejam a minha propriedade peculiar, eu quero que vocês sejam o meu povo, né? E aí o povo responde de imediato, o povo responde ao Senhor: não, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser e tal. Só que um pouco mais para frente, quando, acho que no 20, quando traz ali os 10 mandamentos, né, o povo fala assim para Moisés: não, Moisés, vai tu mesmo lá, né? Vai tu mesmo lá falar com Deus, deixa que, traz tua resposta para nós, né? E aí o povo não abre mão daquilo que Deus tinha para eles. E aí Moisés continua, indo ao monte, buscar ao Senhor, contemplar o Senhor, buscar o que Deus tinha para aquele povo. Em um certo momento a Bíblia fala que Moisés demorou. Ele foi no monte, lá ele ficou igual nós aqui agora, né? Que pena que acabou assim. Mas glória a Deus que tem a palavra, e que a palavra é um complemento para ir de encontro com o nosso coração. Mas se deixar, meu irmão, no louvor, a gente vai embora, né? Adorando ao Senhor. Inclusive, na semana passada, quando o pastor Daniel falou sobre oração, sobre como que a gente faz o nosso devocional, foi muito engraçado, porque eu chego em casa, nesse período que eu estava de jejum ali, de busca pelo Senhor mesmo, de conhecer o Senhor, eu chegava em casa e já pedia: Alexa, volume 2, né, para não incomodar os vizinhos. Alexa, tocar Spotify. Aí já ia fazendo minhas coisas, aí ia tocando a música e tal. Aí eu sentava e começava: Jesus. Aí começava a cantar, ir embora. E aí o pastor Daniel falou assim: meu amado, se você chega no teu ambiente, no teu lugar secreto para orar, e tu só consegue fazer isso com o celular, é porque tu não ama o Senhor. Aí eu falei: uau. Aí eu cheguei em casa, depois eu apareci assim: Alexa, não toca nada. E foi estranho. Aí eu peguei e comecei, eu mesmo vou cantar para o Senhor, né? Aí eu falei: não, Senhor, se tu me ama mesmo, tu está aqui, porque eu não tenho dom para isso, né? E eu comecei a louvar o Senhor ali, foi poderoso. Faça essa experiência de no teu devocional, só você e Deus, de ter esse momento ali sem música, sem nada. Faz essa experiência. E aí, voltando aqui, o povo percebe a demora de Moisés e chega para Arão, irmão de Moisés, e fala assim: Arão, né, cadê Moisés? Está demorando, a gente precisa de uma resposta do Senhor. E aí, eu quero que a gente leia junto aqui, Moisés, capítulo 32, não sei se vai colocar, colocou aqui. E diz assim, todos já acharam? Amém? O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram para Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou em ouro com burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram-lhe holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Igual nós, crente, né? Gosta de comer, né? de se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, prestem atenção nisso, pessoal, igreja:
O povo estava com o coração sedendo por algo. E isso não é de agora, isso é desde a época de Moisés. O povo estava querendo adorar algo. Vocês percebem que um pouco mais antes, se vocês forem ler em Êxodo, um pouco mais antes, Deus ele fala, ó, eu tirei vocês da escravidão do Egito para tornar vocês o meu povo. E eu quero que vocês sejam a minha nação, o povo eleito, né? E Deus queria se relacionar. E aí eu quero que vocês entendam que um pouco antes, lá em Êxodo 19, antes dos 10 mandamentos, Deus fala assim, ó, e eu quero levantar uma nação de sacerdotes. Não uma nação com sacerdotes. Sabe a diferença? Sacerdote era aquele que intercedia, que ia diante de Deus, que estava ali face a face. Era o papel de Moisés. Então Moisés era um sacerdote, ele ligava, ele unia o céu com a terra. E aí o Senhor fala assim, eu não quero uma nação, um povo de sacerdotes. Que um é sacerdote, você também é sacerdote, então os demais procurem esse daqui, os outros daqui procurem esse daqui. Eu não quero uma nação de sacerdotes. Eu quero uma nação com sacerdotes. Ou seja, o desejo do coração de Deus era que todos se achegassem a Ele. Mas o povo não entendeu. E tinha um vazio no coração do povo. E ele não entendeu, porque o preço é alto. Ou de repente não quiseram, porque o preço é alto. Caminhar com o Senhor, ser um sacerdote do Senhor, paga-se um preço alto, meus queridos. Mas é muito prazeroso. E quando a gente entende e busca conhecer o coração de Deus, a gente entende quão pequeno nós somos e o quanto a gente precisa amar o Senhor. E aí a minha oração era, Senhor, me ajuda a fazer isso, a te conhecer, prosseguir em te conhecer, para tornar o Senhor conhecido. E aí, quando continua aqui no versículo 7, quando Moisés estava lá no monte com o Senhor ainda, né, aquela situação acontecendo, versículo 7 diz assim, então Moisés, o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, e o adorou, e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda mais a Moisés. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Versículo 9. O Senhor disse ainda mais a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. O Senhor estava bravo com isso. Porque se nós voltarmos lá para Êxodo 19, só para eu não falar o que não está na Bíblia, Êxodo 19, se nós voltarmos um pouquinho aqui, ó, o Senhor fala sobre os 10 mandamentos, que Ele entrega para Moisés levar para o povo, que são os mandamentos do Senhor. E Ele diz assim, no versículo 1, então Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore a essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso. Então o Senhor já havia alertado o povo, já havia dado uma ordem para o povo, não adorem outro, não há outro Deus, só eu. E o que o povo pede? Arão, faz aí um bezerro, a gente quer adorar. Moisés não desce, não traz uma resposta. E a gente quer uma resposta. E isso aconteceu milhares de anos atrás, mas continua acontecendo hoje. As pessoas estão sedentas por algo. E Deus ele não estabeleceu um reino, um lugar de sacerdotes. Ele quer um lugar com sacerdotes. E Ele quer que nós sejamos esses sacerdotes. E existe muita gente ainda que não entendeu isso.
Talvez gente dentro da nossa própria casa. Não precisamos nem ir muito longe. Lá na minha faculdade tem. E aí, pensando aqui, acho que lá tem. Nossa, no meu trabalho, tem muitos. É dentro da nossa casa. Tem pessoas que não entenderam isso. E lá na frente, em Deuteronômio capítulo 4, mais ou menos, vai nos trazer o motivo pelo qual o povo quis o bezerro de ouro. A Bíblia fala que o povo queria o bezerro de ouro para adorar, porque eles precisavam ver alguém. Eles precisavam ver Deus. Eles precisavam ver alguém para adorar. O coração do povo já tinha esse desejo. E aí veja, o que Moisés, voltando para o 32, responde. Moisés responde assim, Êxodo 32, 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: ó Senhor, porque acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão. Porque deixa que os egípcios digam, ele os tirou de lá com as más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixa de lado, Senhor, o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo juraste. Moisés conhecia o Senhor. Quem é maluco de chegar para Deus e falar assim: Deus, muda de ideia? Que isso? Lembra, gente, Moisés conhecia o coração de Deus. Só alguém que conhece o coração de Deus tem a ousadia de se chegar diante dele e falar: Senhor. E aí no discipulado de quarta-feira o pastor Dani estava ensinando ali para nós, né? E às vezes a gente nem orar sabe, porque a gente vai orar e fala assim: Senhor, abençoa meu dia. Senhor, que aconteça tal coisa. Senhor, faz tal coisa. E a gente começa a dar ordem para Deus. E Deus não precisa disso. Ele é. Vocês estão entendendo? E aí Moisés conhecia o coração de Deus. Quando Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá, que eu vou destruir esse povo. Deus está virado. Fala: eu vou descer contra eles, vou matar, acabar essa nação. Porque eu já tinha falado para eles, ele é um povo teimoso. Eles teimaram. E eles insistiram nesse lugar de teimosia. E aí mais para frente vai falar assim: Arão, quando confronta o povo, ele fala assim: vocês cometeram o grande pecado. O primeiro mandamento do Senhor é amar o Senhor sobre todas as coisas. Não levante deuses, não há outro além de mim. E aí o povo vai lá e constrói um bezerro de ouro. Que povo maluco. E aí o Senhor fala para Moisés assim: eu vou matar esse povo, porque eu já tinha falado para eles que não era para fazer isso. Sabe, um pai bravo. E aí, mais ainda, mais que isso, o Senhor fala para Moisés assim, e de você, eu vou construir uma nova nação. Sabe o que é isso? É Deus falando para Moisés assim: eu vou te dar uma glória. Tu vai ser o cara, velho. De você, a partir de você. Tu foi o único dentre esse povo. E aí Moisés chega para Deus e fala assim: Senhor, muda de ideia. Eu não quero que o meu nome seja engrandecido. Eu não quero ser o tal, o bonzão. Moisés conhecia o coração de Deus. E Moisés fala assim: Deus, perdoa eles. Dá uma chance para esse povo. Isso é muita ousadia, velho. Isso é quem realmente conhece o coração de Deus. E quem conhece um coração de Deus está disposto a isso. Porque Moisés, mais do que toda glória que o Senhor podia oferecer para ele, ele queria que o coração do Senhor se alegrasse. E qual era o desejo de Deus? Ter um povo, uma nação santa, um reino de sacerdotes, com sacerdotes. Então Moisés pede: não, Senhor, não faz isso. E aí mais ousadamente Moisés fala assim: lembra da tua promessa. O que o povo vai falar do teu nome? É o teu nome, Senhor, que está em jogo.
O que o pessoal vai pensar de você? Que tu é um Deus mentiroso? Que tu tirou o pessoal de lá para matar eles aqui? Não, Jesus, não, Deus, não faz isso não, é o teu nome. E aí Moisés conhecia o coração de Deus, e Moisés sabia o que Deus podia fazer. E aí, se a gente seguir aqui, no versículo 14, diz assim: então o Senhor mudou de ideia quanto a este mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Olha que ousadia de Moisés. Porque Moisés fez com que Deus mudasse de ideia, porque ele conhecia o coração de Deus. Ele podia, não, Senhor, então tá bom, vamos lá matar esse povo. E a partir de mim, povo de Moisés agora, o povo que não adorou outros deuses, o povo que amou o Senhor acima de qualquer coisa. Moisés rejeitou tudo isso. E Moisés foi diante do Senhor e falou: não, Senhor, perdoa esse povo. É o teu povo. É o povo que tu tirou do Egito. Não fui eu, foi tu. Então Moisés conhecia o coração de Deus. E aí a Bíblia continua. 15. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. E aí Moisés desceu, né? Eu não vou continuar seguindo, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas Moisés desceu e continuou, e foi lá confrontar o povo. O que vocês estão fazendo, né? Vocês são doidos, quase que vocês morrem. Moisés foi lá confrontar o povo. E ele confrontou o povo que idolatrava outros deuses. E aqueles que permaneceram nesse pecado morreram mesmo. E aí, meus queridos, por Moisés conhecer o coração de Deus, ele orou pelo povo, ele suplicou pelo povo. Ele estava no secreto ali, só ele e Deus. E aí, é engraçado que quando a gente está nesse lugar secreto com o Senhor, que a gente ora, que a gente está ali em comunhão com o Senhor, e geralmente a gente faz assim, né? Chega, ora, Senhor, abençoa meu dia, minha semana, meus trabalhos, minhas finanças, minha família, amém. E vai ler a Bíblia, né? E aí Deus fica assim: oxe, eu não falo nada não, é? É assim? Cadê os casados aqui? Geralmente a mulher fala e continua falando, deixa eu me falar, né? Tô brincando, não sei se é assim, mas parece que é. Mas imagina, estou sinalizando assim que não é assim não. Mas imagina, se você casado, a tua mulher chega, fala, e você sai. Meu amigo, você está querendo apanhar. Porque ela fala: você está maluco, não vai falar nada não? Né? Com o Senhor é da mesma forma. E a gente chega e fala, e pronto. E aí Moisés, no secreto ali, ele suplicou ao Senhor, e o Senhor respondeu. E aí, enquanto eu estava ali nesse período de oração e tal, e eu falei: cara, eu preciso ouvir o que o Senhor quer. E aí, quando você entende isso, mais tempo você gasta com o Senhor. De repente, aqueles 30 minutos que você tinha programado para estar com o Senhor, já não é mais 30. Já se torna 40, já se torna 1 hora. E quanto mais tempo você gasta com o Senhor, aí o Senhor começa a colocar na tua mente pessoas com que você tem que orar. Ele faz isso de propósito, para que você fique mais tempo ali. E aí um desses dias eu estava orando assim, aí eu falei: Senhor, eu não tenho pressa, se eu tiver que virar madrugada eu viro. Aí eu comecei a orar pela minha família, falei: Senhor, mas vai ser uns dias, porque a família é grande. Aí eu falei assim: abençoa a família tá, sabe, senão ia ficar realmente. Mas é isso que o Senhor quer, que no secreto nós oremos pelas pessoas, no secreto nós supliquemos, nos humilhemos diante de Deus pelo povo, porque existe lá fora e dentro da nossa casa pessoas que não conhecem o Senhor, e a gente tem que ir diante do Senhor por eles e clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia, estenda misericórdia. Você já parou para pensar? Se Jesus voltasse agora,
não sei o que passou na cabeça de Moisés, porque Moisés sabia que o irmão dele, Arão, estava lá no meio do povo, ia ser morto também, que foi ele inclusive que construiu. E aí você para pensar, e Moisés conhecia o coração de Deus, sabia que Deus não ia matar porque tinha uma promessa, mas ele implorou, ele suplicou ao Senhor, a Bíblia diz isso, e Moisés suplicou ao Senhor. Eu imagino que Moisés gastou muito tempo ali com o Senhor. E aí a gente não pode ficar satisfeito, meus queridos, com 10 minutos. Vou colocar aqui 10 minutos para não atrasar, porque senão eu perco o ônibus, senão eu chego atrasado no trabalho. Só 20, hoje dá para ir 20 minutos. Não, gasta a tua vida, acorda mais cedo, vai de madrugada. Porque é isso que o Senhor quer, um reino com sacerdotes. Um reino com sacerdotes. Não só eu, não só o pastor, não só alguém que tenha o chamado, mas você dentro da tua casa, com os teus filhos, com os teus irmãos, que estão caminhando para o lado oposto do que Deus quer. E se nós não orarmos por eles, quem vai fazer? Se nós não orarmos por eles, quem vai orar? E eu não estou falando para nós enchermos uma igreja, que eu pensava assim, com um sistema muito religioso, de encher uma igreja, nossa, tem um banco vazio aqui, a gente tem que preencher esse banco, tem que não é isso, é que o Senhor seja conhecido. Meu querido, e quando a gente conhece o coração de Deus, entende isso, a gente gasta a nossa vida, a gente gasta tudo, e ainda assim não é suficiente, Então quando a gente começa a buscar e conhecer o coração de Deus, a gente entende que a gente tem que gastar tempo em oração, orar pelos nossos, orar pelo povo. Vocês acham que hoje é diferente? A gente está chegando agora numa época, semana que vem, de carnaval, que muitos estão aí. Não é diferente. As pessoas têm sede por algo. As pessoas têm sede para adorar algo. E nós estamos falando aqui diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a gente vai ficar conformado com isso? É muito egoísmo para nós. É muito egoísmo nosso vir no culto, entregar o nosso culto ao Senhor, ir embora, na semana seguinte vem de novo, na semana seguinte vem de novo, e aí no dia que Jesus voltar, Ele vai perguntar: cadê os teus frutos? E a gente não pode chegar ao Senhor de mãos vazias. A gente não pode chegar no Senhor de mãos vazias, pelo menos a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos. E para isso a gente precisa gastar tempo. Gastar tempo, joelho no chão por eles. Clamar, suplicar ao Senhor por eles. Não se conforme, você fala: não, vamos respeitar. Cada um tem sua religião. Cada um faz o que quer, uns meditam, né? Uns vão fazer outras coisas, uns adoram outros deuses, outros não ligam para nada. Não, só há um Deus. E esse Deus que nós estamos aqui diante, Ele pode alcançar os nossos, se nós nos colocarmos na brecha, se nós buscarmos conhecer o coração de Deus. Mas a gente não vai se colocar na brecha se a gente não conhecer o coração de Deus. E aí toda vez que eu vou diante do Senhor, para me humilhar diante do Senhor, para orar pelos meus, para orar pela minha casa, pelos meus irmãos, pela minha família, toda vez que eu faço isso, eu estou com Ele. Ele me traz nesse ambiente de estar com Ele, e não tem nada mais prazeroso que isso. E eu estou falando de uma experiência que eu estou vivendo agora, em muitos anos eu não fazia. Então, até onde nós vamos desperdiçar tempo? E aí eu coloquei um negócio no meu celular para ver quanto tempo eu ficava no Instagram, quanto tempo eu ficava nas redes sociais. Eu falava: meu Deus do céu. E às vezes eu ia dormir 2, 3, 4 da manhã, só assim, ó, um videozinho, outro videozinho, outro videozinho. Quem faz isso? Eu fazia. De vez em quando ainda dou umas... É bom, é normal, você vê ali umas coisas que você gosta, né? Às vezes você está no trabalho e você fica: meu horário de almoço. Não sufoca o artista, né? Vou ficar aqui no meu horário de almoço. Aí você fica. Não. Vamos buscar conhecer o Senhor, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E se a gente não buscar conhecer o Senhor, conhecer o coração do Senhor,
corre o risco de nem nós irmos para o céu. Porque o Senhor vai cobrar de nós. Quanto mais a gente, entenda uma coisa, se o Senhor trouxe você nessa manhã aqui, e você está entendendo essa palavra, o Senhor vai cobrar de você. O Senhor vai cobrar de você pelos teus filhos. O Senhor vai cobrar de você pelo teu esposo. O Senhor vai cobrar de você pelos teus vizinhos. Quanto tempo você tem gastado por eles? Quanto tempo você tem disposto do que é seu mesmo para isso? E às vezes você acha que precisa de um grande evento, precisa de uma conferência, vou convidar. O pastor Danilo até falou isso semana passada. Corre um risco de nós convidarmos alguém para vir no culto e correr um risco de a pessoa não conhecer Deus. Mas quando você conhece o coração de Deus, e você se relaciona com as pessoas têm a oportunidade de conhecer Deus, através da tua vida. E aí quando Moisés desceu e exortou o povo, a gente vai pular para o versículo 30. Versículo 30 diz assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse, e aí Moisés vai e volta, né? Moisés volta para o monte para orar ao Senhor pelo povo. E aí entenda uma coisa, quando nós oramos pelas pessoas, o Senhor nos reveste de uma autoridade, para que a gente chegue em ambientes, em lugares. A gente não precisa, eu particularmente acreditava que para falar de Jesus a gente tinha que marcar um evento, era ou não era, Mandinha? A gente, tal dia vai ser o dia do evangelismo, vai ser o dia do evangelismo na feira, bora lá, todo mundo. Aí marcava, aí criava expectativa para aquele dia, né? Vamos lá, vamos falar de Jesus naquele dia. E a gente chegava, todo mundo, aí vamos causar um impacto, porque tem bastante gente, e não sei o quê. Eu acreditava nisso. E às vezes você caminha num lugar, num ambiente, num supermercado, que a moça que está te atendendo, olha para você e suplica no olhar dela que precisa de Jesus. E às vezes você está dentro do ônibus, ou você está dentro do Uber, e o cara do Uber precisa de Jesus. E não precisa de um grande evento, e não precisa de uma grande movimentação. É no nosso dia a dia, é no trabalho, é você se posicionar no seu trabalho, é você se posicionar diante da sua casa, é você ter um tempo com o Senhor, e isso vai mudar, porque o Senhor vai te revestir com autoridade, e você vai ser uma carta viva do Senhor, do Evangelho, só por andar por aí. E as pessoas vão olhar para você e falar, alguma coisa diferente tem, eu quero caminhar. Alguém já ouviu isso? Nossa, tem alguma coisa diferente em você, né? Aí corre o risco, a gente tem que ter cuidado. E eu já passei por isso muito, já pequei muito. Você tem algo diferente? Eu falei, glória a Deus, né? Tenho mesmo. Talvez é porque eu sou do Nordeste, sou do Ceará, falo arrastado, sei lá, sou carismático, e aquilo subia no meu coração. E não é sobre mim, porque a mesma palavra que o pastor Daniel pregou, ela continua aqui, ó. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem do Evangelho. E aí quando a gente se coloca nesse lugar de conhecer o Senhor, a gente entende que a gente precisa anunciar. E aí quando Moisés entendeu isso e confrontou o Senhor, ele desceu lá e confrontou o povo. Ele desceu lá e trouxe uma palavra de Deus para o povo. Ele falou, agora eu vou de novo suplicar ao Senhor. E aí quando ele chega diante do Senhor, Moisés é muito maluco. Olha o que ele diz no 31. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe
o pecado? Ou, se não, peço-te que me risque do livro que escrevestes. Moisés se colocou na brecha. Moisés disse: Senhor, se tu não perdoar o povo, me mata. Porque sabe quem fala isso? Quem conhece o coração de Deus. Porque quem conhece o coração de Deus sabe que Deus não desperdiça um coração contrito, um coração quebrantado. Então Moisés se achega diante de Deus e fala assim: Senhor, se tu não perdoar o povo, risca meu nome. Maluco, velho. Quem tem coragem de se colocar na brecha desse jeito? Senhor, se tu não salvar o meu irmão, me mata. Se tu não perdoar o meu irmão, me mata. Moisés conhecia o coração de Deus, a ponto de se colocar na brecha nesse nível. E aí por isso que eu falei que corre um risco, quando nós buscamos conhecer o coração de Deus. Porque é isso que o Senhor vai cobrar de nós. Quem está na brecha? E aí você não pode alegar: eu não sabia. Eu não sabia que era tão fundo assim. E eu confesso, eu não sabia. E eu não sabia que eu tinha que gastar minha vida. E gastar minha vida é eu chegar no meu trabalho e uma pessoa que está do meu lado tem tanto problema, e chegar aí e falar. E você fica ali: nossa, né? Só queria descansar. Mas você gasta a sua vida para ajudar o outro. E aí você chega na sua casa, os seus filhos estão ali e você não sabe, porque você só chega, vai fazer a janta, vai fazer isso, vai ter um tempo no celular, vai sentar para assistir a novela. Eu acho que novela não, né, gente? Mas vai fazer outras coisas, ao invés de gastar a vida diante do Senhor pelos seus. E aí Moisés conhecia tão profundamente o coração de Deus, que ele falou: Senhor, perdoa, senão risca meu nome. E aí, quando Moisés diz isso, versículo 33 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Então Deus fala para Moisés assim: eu não vou riscar teu nome, cara. Mas vai lá e confronta o povo. Vai lá e ensina o povo. Só que agora, e aí continua: o meu anjo irá com você. O meu anjo vai te revestir de autoridade. E aí quando você conhece o coração de Deus, você se coloca. E eu quero que a gente possa nessa manhã frisar essas duas coisas. Quando a gente busca conhecer o coração de Deus, a gente se coloca em oração pelo povo. E depois a gente vai anunciar a palavra. E eu só posso anunciar a palavra só vai fazer efeito na vida das pessoas. E quantas vezes eu ia, eu falava, eu até lembrava os versículos de cor: Jesus te ama, e isso, e Ele desde o ventre da sua mãe, você é escolhido do Senhor. Mas quanto tempo eu gastei por eles para orar? Era automático, sabe? Era uma coisa religiosa. E aí quando eu comecei nesse período de jejum a conhecer realmente Deus, eu falei: Senhor, o preço é muito mais alto. O preço é muito mais alto. E aí para finalizar, o pastor Dani inclusive nos lembrou esse versículo na semana passada. Em Isaías, quando Isaías vê a glória de Deus, quando Isaías contempla a glória do Senhor, e aí o Senhor pergunta para ele, Isaías 6, 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui. E quando você diz eis-me aqui, tem um preço. Porque aí, Isaías, quando disse para Deus eis-me aqui, ele já estava encarnando a missão de Deus. Ele estava recebendo, ele estava assumindo o que estava no coração de Deus. Ele falava: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
E ele não disse isso por falar. E às vezes a gente fala, né? Eis-me aqui. Eita, acho que acabou. Vocês me dão mais uns minutinhos? Amém? E aí Isaías encarna a missão de Deus. E sabe o que significa isso? Quando eu li esse verso, e aí, na quarta-feira o pastor Dani falou sobre isso também no discipulado. Gente, o discipulado é muito bom. É muito bom. De verdade mesmo. É um dia assim que você aprende muito. E eu louvo a Deus por isso. E Isaías, depois que ele vê a glória de Deus e que ele fala, Senhor, envia-me a mim. Aí o Senhor chama ele para uma missão. Que não é uma missão fácil, que não é só ir pregar o evangelho. Seria muito fácil se a gente fosse, né? E pregasse as pessoas, igual o pastor falou, né? Vou parafrasear a frase dele. E as pessoas falassem assim, glória a Deus, recebi, amém, né? Estou feliz, mudei de vida. A gente ia ficar feliz, né? Quem não ia, né? Quem não se alegraria? Agora, e se as pessoas chegassem para você e falassem assim, eu não acredito em nada que você está falando? Para mim isso aí tanto faz como tanto fez. Eu não vou mais nessa igreja porque não funciona. Eu não busco mais porque não vi. Aí mexe com a gente. Mas é essa a missão do Senhor. Porque em Isaías, capítulo 6, versículo 9 diz assim, então o Senhor disse, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. O Senhor está dizendo para nós assim, que a gente vai e fale para o povo, e fale, e mesmo que eles não ouçam, a gente tem que continuar falando. E mesmo que eles não percebam, mesmo que eles não vejam, a gente tem que continuar falando. E não entristecer por isso. É essa a missão do Senhor. E as pessoas vão falar que a gente é louco, mas vamos continuar falando. E a gente vai gastar a nossa vida nos pés do Senhor. E às vezes, eu ouvi muito isso na minha casa. Gente, com 14 anos, a minha mãe me colocou para fora de casa porque minha vida era igreja. Era só igreja. Aí eu não podia trabalhar, eu trabalhava com os meus pais, eu não quis mais ir porque eu queria servir na igreja. E com 14 anos minha mãe falou, então tá bom, vai morar na igreja. E é isso que vai acontecer com aqueles que conhecem o coração de Deus. E por isso que eu falei no começo, né, louvo a Deus porque o Senhor aproveitou alguma coisa de bom do lugar religioso que eu vivi. Mas hoje nós somos livres e nós estamos num ambiente que a mensagem do Senhor está sendo pregada. E você está ouvindo isso. Agora eu pergunto, quantos têm coragem de se colocar à brecha? Não responda. Vai orar primeiro. Porque o preço é alto. O preço é alto. Então que eu e você, nós possamos entender que no fim, o salmista diz em Salmos 24, 6, que essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então a nossa geração é essa geração. É eu e você. Ah, mas eu estou numa certa idade já que não importa. Deus ele te insere num ambiente onde tem pessoas. Se tiver uma pessoa, prega para ela. Deus ele te insere num ambiente de... Você não fica na sua casa 24 horas igual foi na pandemia. Alguma coisa você faz. Você vai treinar, você vai correr, você vai trabalhar, você vai estudar. Alguma coisa você faz. Ah, mas eu sou muito novo. Não importa, é na tua faculdade, é na tua escola. É isso que o Senhor quer que você seja. Sacerdote, que una o céu com a terra. Que traga o céu para a terra. Sabe por quê? Porque Deus não se alegraria se somente nós fôssemos para o céu. Porque existe uma multidão. Você já parou para contar quantos na tua família? Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio. Tios, aí começa a contar tios da parte do pai. Aí depois começa a contar tios da parte da mãe. É muita gente. É muita gente que precisa conhecer o Senhor. E nós temos o privilégio de conhecer o Senhor. E o Senhor não precisa de nós. Essa é uma grande verdade. O Senhor não precisa de mim, o Senhor não precisa de você. Mas se houver a oportunidade do Senhor te usar, fala para Ele, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ter esse privilégio. Eu quero ter esse prazer.
Eu quero que o pessoal do louvor pode subir. E eu quero que você entenda que é um privilégio estar diante da face do Senhor. Moisés era amigo de Deus. Ele via o Senhor face a face. E nesse período de jejum, de buscar ali conhecer o Senhor, eu falava, Senhor, eu quero ter uma experiência com Deus mesmo, né? Eu tive algumas, eu acho que foi muito doido assim. E eu provoquei mesmo Deus, Senhor, se tu realmente está aqui, faz tal coisa, né? Eu não precisava disso, Deus não precisa disso. Eu falava, meu filho, eu existo, não preciso te provar nada. Mas quando você busca conhecer o Senhor, há um preço. E esse preço pode custar a nossa vida. E eu e você, nessa manhã, se Deus te trouxe nessa manhã, talvez você nem estava pensando em vir, mas se Deus te trouxe nessa manhã, e essa tem sido a mensagem que tem ecoado nos nossos cultos. Quantos perceberam isso? Essa tem sido a mensagem que tem ecoado nos nossos cultos, domingo após domingo. Porque o Senhor tem pressa. Porque o Senhor tem pressa em se revelar a nós. A Bíblia diz, em Oséias vai falar que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Não porque o Senhor precisa. O Senhor não precisa. Ele não precisa, entenda isso. Mas Ele tem prazer que a gente participe da sua glória. E se o Senhor tem prazer nisso, quem somos nós para não? Então gastar a nossa vida é o mínimo que nós podemos fazer para conhecer o Jesus, para conhecer o Senhor e para torná-lo conhecido. E a gente só vai poder tornar alguém conhecido se a gente conhece. É impossível eu falar assim, viu, quero te apresentar um amigo, ó, meus amigos aqui são bons. Mas se eu não conhecer, se eu não tiver intimidade, relacionamento com eles, eu não vou saber uma característica do que seja bom para eles, ou deles. E relacionamento, quando você tem o seu relacionamento conjugal ali com o seu cônjuge, você conhece. É ou não é, os casados? Só de olhar, você já percebe, né, como é que tá. Ih, a mulher não está muito boa hoje, vou ficar mais para cá, não vou irritar tanto. Ou fazer um agradinho porque não está muito legal. É ou não é? Eu estou namorando há 3 meses, já conheço. Tem muito ainda para conhecer, mas imagina você no seu relacionamento com o Senhor. Você precisa conhecer. E é por isso que a palavra que o pastor Dani trouxe semana passada, sigamos e prossigamos. Então, se passou mais uma semana e você ainda não conseguiu discernir ou entender o que o Senhor quer para a tua vida, insiste mais uma vez. E faz mais uma vez. E insiste mais uma vez. Mas busque conhecer o coração de Deus. Porque o Senhor tem prazer em se revelar para nós. Não importa nada. Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa do teu talento, Ele não precisa que você fale bem. Nada, velho. O Senhor só precisa de pessoas dispostas que o amem. Senhor, eu te amo. Isso é o suficiente para Ele. Porque o próprio Senhor vai trazer pessoas que estão sedentas até você. E aí é nesse momento que você precisa conhecer Deus para apresentar a elas. É no Uber que você está ali e o cara começa a falar da vida dele. E você fala, caraca, velho, por onde esse cara está caminhando? Ó, eu conheço um Deus. É no teu trabalho que de repente alguém chega e fala um problema. E você fala, ó, eu conheço tal coisa, tal Deus. Não precisa você subir aqui no púlpito e... Não precisa. O Senhor não precisa disso. O Senhor só precisa de um coração disposto. Alguém simples como nós. Eu imagino que Moisés andava descalço e com aquelas vestes, né? Simples. Mas ele subia no monte do Senhor para se encontrar com Ele. E aí, como resposta disso, ele descia e confrontava o povo e ensinava o povo. Então é impossível nós conhecermos a Deus, nós irmos nesse lugar de conhecer ao Senhor e sair como se nada tivesse acontecendo. Meus irmãos estão se matando aqui, eles que se virem aí, eles que busquem. É impossível. Você vai ser um sacerdote do Senhor, você vai ligar o céu à terra, você vai restaurar, vai buscar com que a face do Senhor seja revelada ali.
E aquele problema que estava sendo causado traga paz. E aquele diagnóstico daquela pessoa traga vida. Porque eles não conhecem. Mas nessa manhã, você está conhecendo. Nessa manhã o Senhor está mexendo com o teu coração. Para te motivar a chegar nesse lugar. E sabe por que o Senhor quer que você chegue nesse lugar? Não só porque Ele quer que as pessoas... Não, mas porque Ele quer ter relacionamento contigo. Eu tive uma experiência, quando eu estava em Fortaleza, de levar minha irmã na escola. E fui lá, ela toda felizona, né? Aí, não foi esse ano, foi acho que ano passado, retrasado. E aí ela falava assim: olha tia, o Alisson, meu irmão que mora lá em São Paulo, não sei o que. Ah, eu conheço, foi a minha professora, né? E aí eu levei a minha irmã lá naquela escola que eu estudei minha vida inteira. E eu relembrei de muita coisa. Eu relembrei da minha infância, né? Então quando você caminha e buscar alguém para trazer para perto do Senhor, é muito mais do que trazer alguém para o Senhor. É você ir diante do Senhor também. Então que os nossos corações queimem por isso. Que nessa manhã você saia daqui com esse desejo no teu coração. Senhor, eu quero conhecer teu coração. E aí que você esteja disposto a pagar o preço para isso. Não porque o Senhor precisa de você, entenda isso. O Senhor não precisa. Mas é um privilégio. A quem irá por nós? Senhor, eis-me aqui. Eu quero gastar minha vida em oração, em buscar o Senhor. Eu quero gastar minha vida em apresentar o Senhor para outros. Aí você vai viver grandes coisas com o Senhor. Aí você terá uma recompensa no céu. Amém?